Olá, pessoal. Esse é o podcast da Cria Pra Mim, da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer. Quem começou do zero, caiu, levantou e foi aprendendo no caminho, se liga nessa história. Estamos aqui no podcast, Josiane, seja bem-vinda. Obrigada. O nosso podcast da luta ao sonho, histórias de quem faz acontecer, né? E parece que você faz acontecer aí de maneira muito poderosa, né? Na luta. Então, nós vamos conhecer aqui a sua história hoje, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Se sinta à vontade aqui no nosso espaço, tá bom? Tá joia, obrigada. Josiane, para começar, eu quero saber quem é você, me conta um pouco da sua história. Eu sou Josiane Moura, sou formada em designer, sou autodidata em criações, né, de artesanatos e de artes. Tenho origem indígena e sou apaixonada por arte, por criações, por artesanato, mas principalmente na área de sustentabilidade. Que máximo, muito legal, Josiane. E o que te levou a empreender? Conta pra gente. Então, de início, artesanato sempre foi uma paixão. Eu tenho uma foto no Face com 12 anos de idade usando um vestido que eu mesma fiz com aqueles sacos branco e com crochê do lado. Tem a questão também da família, né, tradição familiar, que a minha avó, que é indígena, já fazia artesanato, ela levantava de madrugada para fazer artesanatos. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse talento e somado a isso também necessidades, né? Eu tenho um esposo com Parkinson e uma mãe com deficiência visual, então a gente somou tudo e foi gerando uma grande paixão. Foi aí que eu me envolvi com essas coisas, desde novinha até hoje. Sim, que ótimo. E você lembra assim como era a sua vida antes de você empreender? Antes de empreender, na verdade, eu nem sabia o que era isso, né? Como eu te falei, eu comecei mais como uma paixão do que uma necessidade. Muito tempo depois é que surgiu esse nome, empreendedorismo. Mas antes de começar a empreender, eu trabalhava, né, CLT, momentos CLT, outros momentos em casa, mas eu sempre fazia alguma coisa de forma artesanal para vender. E essa questão do empreendedorismo, ele veio depois, né? Bem depois. Eu já estava envolvida, mas não entendia, não sabia que era isso. Interessante. Então você lembra assim quais foram os seus primeiros passos? Como é que você começou a colocar a mão na massa efetivamente para fazer o que você está mostrando para a gente aqui, que é lindo, né, que você faz? Sim, na minha infância eu já fazia, né? Eu fazia bonequinhos para colocar na parede. Como eu disse, eu tenho uma foto com uma peça que eu mesmo fiz. E à medida que essa paixão foi aumentando, teve um momento entre 2008 e 2009, que eu desmontei a sala da minha casa, do meu apartamento, tirei tudo de dentro e literalmente transformei numa oficina, mas para peças grandes. Eu trabalhava com pallet, com pneu. Eu retirava coisas mesmo, literalmente, do lixo ou comprava, né, em locais que vendem, que o pessoal faz a reciclagem, e produzia isso parte dentro desse apartamento na sala, parte do lado de fora do apartamento. Até que a gente começou, lógico, a ter problemas com barulho, com vizinhos, e aí eu precisei procurar um outro local. E aí eu criei a marca Assistant Art Design em 2010, com a proposta de oferecer produtos com design, produtos sustentáveis, né, que é uma coisa que eu amo, de colaborar com o meio ambiente, mas de fornecer um produto que as pessoas possam ter acesso, que geralmente o produto com design ele tem um valor bem alto. E a proposta, porque a questão da economia também é sustentabilidade, era oferecer produtos que as pessoas possam ter acesso com mais facilidade do que o normal. Então, eu comecei com a marca em 2010, mas eu já fazia bem antes, já trabalhava bem antes com isso, bastante tempo. Empreender é difícil e solitário. Sim. Em algum momento você pensou em desistir? Na verdade, a gente sempre pensa em desistir, mas a paixão não permite. Existe, pelo menos no meu caso, existe uma paixão, existe um prazer assim de produzir que não deixa a gente desistir, porque momentos de desistir são muitos. Sempre tem, né? Por N motivos, vem aquela coisa, não vou mais fazer isso, chega, para mim deu, cansei, e aí quando você vê no dia seguinte, você está lá de novo. Então, o que te faz continuar é a paixão. A paixão, com certeza. É o prazer de fazer, o prazer de criar, o prazer de produzir. É isso que me faz continuar. E nessa sua caminhada, alguém te deu a mão, alguém te deu apoio, alguém te deu um conselho, uma ajuda? Na verdade, não. Foi realmente uma caminhada assim bem solitária.
Mas em 2013 eu conheci uma pessoa com quem eu fiz uma parceria, né, uma equipe. A gente caminha juntos, mas é uma soma, é uma troca. Mas a nível de chegar assim, olha, vou te dar a mão, vou te carregar comigo, vou te ensinar o caminho das pedras. Não, isso eu nunca tive. Nada, nem uma palavra que ficou Não, marcante, alguma coisa que ficou. até o momento não. Até esse momento agora, né, em que eu conheci vocês aqui, não. Pelo contrário, eu sempre ouvi palavras assim, desiste, tem nada a ver isso, tenta outra coisa, isso aí dá muito trabalho. Quantas horas você leva para fazer uma peça dessa? Agora é que a gente está vendo assim de uma forma geral no mercado que existem pessoas que estão investindo nisso, né? Pessoas que investem inclusive no social, mas quando eu comecei a caminhar, até um certo tempo, eu falei, não tinha isso não. Era sozinho mesmo. E puxar seu tapete, tentaram? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu tive projetos roubados, eu tive trabalhos meus copiados, assim, eu passei por várias situações de puxar mesmo literalmente tapete. Eu não tinha aquela prática assim de registrar o processo do trabalho, fotografava mais fotos aleatórias, então eu tive situações bem desagradáveis. Mas é sinal que meu trabalho é bom, senão ninguém copiava, né? Mas também teve aqueles que tentaram você fazer acreditar que não valeria a pena empreender. Sim, várias vezes eu vi que não vale a pena, como eu falei aqui, nossa, você leva quanto tempo fazer uma peça dessa? Desiste disso. Ou então aquela situação assim, nossa, é muito lindo. E aí quando você dá o preço, a pessoa fala assim, mas que isso aí é só um pedaço de embalagem, é só um pneu. Então assim, a gente ouve muito isso. É mais palavras negativas do que palavras positivas, infelizmente. Mas é como eu falei, a paixão ela supera, né? O amor pelo que a gente faz e os motivos que também estão por trás desse amor, né? Uma das minhas propostas de estar reinvestindo na minha carreira agora é justamente por conta do meu esposo e da minha mãe, que está perdendo a visão de vez. Então, assim, para poder ficar perto deles, para estar mais próximo deles, eu estou novamente revitalizando o meu trabalho e não vou desistir, com certeza. Você diz fisicamente perto, né? Sim, Para fisicamente, para poder dar dar mais suporte. assistência. Isso aí. Isso aí. Além da beleza do seu trabalho, porque até contribui, né, de certa forma, por um mundo melhor, já que você está tirando isso que seria um lixo, que seria descartado e está reaproveitando. Então, além disso, ainda tem uma outra questão, que é essa questão familiar, que é importante também, né, de você dar suporte para essas pessoas que são importantes na sua vida. Sim, são extremamente importantes. Então, a beleza importantes. do seu trabalho é dobrada. É isso aí. Tem essa questão da proposta, da sustentabilidade, tanto que o nome é esse, né? Sustentar Design, que é realmente colaborar com o meio ambiente, é mostrar que é possível a gente reduzir o consumo, que é possível você usar uma peça bonita feita de um material que iria para o lixo, né? E também essa questão da família, que é muito importante para mim. E eu preciso estar perto deles. Eu preciso mais deles do que eles de mim. Essa que é a verdade. E me diz o seguinte, o que você conquistou com o seu trabalho, né? Tem alguma coisa assim que marcou, alguma coisa pela qual você sente orgulho, que você possa dizer assim, uau, eu consegui. Então, uma das coisas é a questão da perseverança, porque quando eu comecei, praticamente não se ouvia falar nesse tipo de trabalho. As pessoas não sabiam o que era sustentabilidade. Upcycling, então, ainda hoje, a maioria das pessoas nem sabe, né, o que significa isso. Então, assim, uma das coisas que me alegra é que eu entendi que eu estou no caminho certo. Porque hoje tem bastante gente fazendo isso. A segunda questão é que a sustentabilidade ela não é um modismo, ela precisa ser, na verdade, um modo de vida, né? Se nós não aderirmos a isso, mesmo, né? Não tem como a gente colaborar com o meio ambiente, né? E uma outra coisa, assim, o meu trabalho, ele chegou a sair, né, em matérias de jornais, em mídias grandes, e devido ao diagnóstico do meu esposo foi que eu parei. Mas, assim, para mim, a maior conquista é essa, é saber que eu estou no caminho certo, saber que eu não estou investindo numa coisa fútil, por maior que seja a luta, esse é um caminho promissor, porque não é um caminho só de questão econômica. E me diz uma coisa, como o seu trabalho, você até comentou da sua necessidade, né, de estar próximo dos seus familiares, como é que você percebe assim, que esse teu trabalho, esse teu empreender, mudou a sua rotina, a sua casa, a rotina da sua casa, a sua esperança também, né? Uma coisa assim que acaba influenciando.
Até com relação a amigos mesmo, né? Eu tenho amigos que falavam, meu Deus, você está enchendo a casa de coisas. E hoje eles fazem a mesma coisa, né? Eles aprenderam, acabam aprendendo a fazer a mesma coisa. Mudou no sentido dentro de casa, da minha família, prestar atenção nisso, perceber o quanto é importante a gente, por exemplo, simples separar de um lixo. Por exemplo, na minha casa, os móveis fomos nós que fizemos. São todos com reaproveitamento de material. Então, isso não é importante só por uma questão econômica, mas é como eu falei, um modo de vida mesmo. E isso aí acaba, digamos assim, contaminando toda a família, né? Altera a nossa rotina nesse sentido. A gente começa a ver a vida com outros olhos, de uma forma menos consumista, né? E perceber que é possível ter uma vida mais tranquila, mais saudável, reaproveitando, sem seguir o que a moda dita, o que a mídia dita, e sem deixar de estar na moda. Você começou em 2012. A marca eu criei em 2010, 2010. mas antes, já bem antes, eu já sempre, como eu falei, desde a minha infância, né? Eu fazia bonequinhos para vender, para pendurar na parede. Mas a marca foi em 2010. A marca eu criei em 2010, Sustentarte E desde Design. a criação da marca até agora, teve algum momento, alguma situação que você parou e falou assim, caramba, esse momento, esse dia fez tudo valer a pena, fez todo o esforço, ou faz todo o esforço valer a pena? Algum momento, alguma situação, alguma coisa que te marcou? Sim, várias vezes, justamente isso. Por exemplo, eu participei de um evento onde eu tive uma equipe, se não me engano, não sei se era 13 ou 16 pessoas, tinha algumas pessoas que vieram para ajudar. Foi uma criação de uma coleção de moda sustentável e de móveis que iam decorar vários ambientes na semana do meio ambiente. Então, as pessoas que vieram ajudar, por exemplo, elas não entendiam nada, elas não sabiam nada daquilo. E essa foi a proposta. Me tragam pessoas que não sabem fazer, mas que têm interesse de aprender, porque elas vão estar me ajudando e vão aprender. E foi o que aconteceu. Essas pessoas aprenderam, e aí, por exemplo, uma senhora depois me passou uma mensagem com várias fotos, dizendo, olha aqui, Jô, que eu fiz na minha casa, ó, aprendi com você. Então, mesinha, decoração. Então, assim, como eu falei, contamina, mas é uma contaminação positiva. O resultado, o impacto que a gente causa na vida de outras pessoas, né? Que no dia a dia nem percebe o quanto isso é possível, o quanto é possível reaproveitar, o quanto é possível transformar, e elas aprendem. Então, esse foi um momento que marcou esse impacto, assim, de ver que outras pessoas aderiram a isso, independente de comércio, e passaram a praticar também. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes, porque a proposta não é simplesmente vender é uma consequência. A proposta é levar outras pessoas a entenderem o quanto isso é importante e o quanto é necessário para todos nós. E de que forma as pessoas que estão assistindo a gente agora podem apoiar você nessa sua jornada empreendedora? Uma das formas é a coleta de material, né? Pode entrar em contato comigo. Eu coleto embalagem de cosmético, embalagens de material de limpeza, peças de roupas usadas, principalmente jeans, ternos e camisas de homens. Essa é uma das formas, né, que podem estar me ajudando. A minha página também, né? Está lá seguindo a página, pode também estar ajudando. E só o simples fato de Já entrar lá. aproveita e deixa seu contato, Então, os seus contatos, já aproveita isso. e faz um jabá. @Sustentarte Design, Sustentarte com temudo design, tudo junto. É só botar @Sustentarte Design e vai conseguir entrar lá. Eu coloco vários informativos na página sobre o que é sustentabilidade, o que é upcycling. Então, vai ser uma troca, porque a pessoa também vai estar aprendendo, vai estar entendendo desse assunto. Pode também encontrar um produto lá, porque eu faço não só acessórios e roupas, como também móveis, né? Móveis de pallet, de pneu, de plástico. E eu reaproveito os materiais mais inusitados que você possa imaginar. E a pessoa também pode estar entrando lá e encomendando as peças. Eu faço por encomenda ou vendendo, que também está lá exposto. Aproveita e mostra um pouquinho pra gente aí do que você trouxe da sua então, arte. Aqui, ó. Feito de embalagem de cosmético. Esse aqui Essa também. Aí combina até com a nossa logo, hein? Feito de embalagem de cosmético. A gente tem esses aqui que eu faço. Esse aqui foi uma coleção chamada Rastros, porque ela é feita de câmara de pneu. Tem até um outro azulzinho, mas eu acho que ficou lá na bolsa. Isso aqui é uma pulseira masculina, né? Foi para uma coleção também. Ela é feita de lacre de latinha. Então, assim, eu reaproveito todo tipo de material. Isso aqui é costela de Adão, que é não é nenhuma tendência, né? Já virou um ícone assim, da moda, tá em todos os lugares. Então, assim, eu reaproveito todo tipo de material. Não sei se vai dar para mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é um cropped.
Ele foi feito com mangas de Terno, um né? terno, e aqui embaixo, ó, é a gola, né? E Olha. aí eu fiz esse croppedzinho de Incrível. macramê Que para ele massa. ser usado junto. Isso vai fazer parte de um desfile que vai acontecer agora em agosto. E aí eu tô criando uma coleção com 15 looks, todos com reaproveitamento de material. Reaproveitando jeans, ternos e camisas masculinas do desfile. Isso aqui é só uma amostra grátis, tem bastante coisa. É só entrar na minha Que página lá massa. que tem bastante coisa, tem móveis também. É um material legal, né, Suri? Para personal stylist, Sim. para essas marcas que apoiam essas causas, como o Sim, Farm, sim. né? As Peças empresas são estão em lindas. busca aí do cumprimento das ODS, né? Os Sim. 17 Objetivos de Sustentabilidade, né? De Desenvolvimento Sustentável. Sim. Né? E sem falar que é uma oportunidade deles apoiarem também o microempreendedor para todo mundo crescer junto, né? Se você pudesse falar, Josi, com quem está no início, né? Uhum. Que tipo de dicas, de conselhos você daria? O que você teve que aprender aí na marra, né? No dia a dia, no corre do empreendedorismo, que você deixaria aí de mensagem para quem está começando agora? Então, perseverança é o principal e acreditar em si mesmo. Não dar ouvido para as vozes negativas, mas acreditar em si mesmo, não desistir nunca, mesmo quando é a nossa própria voz dentro da nossa cabeça dizendo desiste, é não desistir, é acreditar, porque se nós não acreditarmos no nosso próprio sonho, ninguém vai acreditar. E assim, o outro conselho é não focar na questão do financeiro. Eu quero fazer para vender de imediato. A proposta, pelo uma menos no meu construção, caso, né? tem que ser um processo, Tem que aguardar entender um que é um tempo, processo. né? Um processo. Porque se a gente focar nessa questão, você acaba desistindo. Mas entender que é um processo e não desistir, confiar em si mesmo, acreditar em si mesmo. Esse é o conselho que eu dou, que é o que eu tenho praticado, né? E para terminar, me fala, aonde a Josiane quer chegar? Então, eu quero chegar onde os meus sonhos e a minha capacidade, a minha saúde me permitirem chegar. Eu quero chegar onde eu possa alcançar outras pessoas e fazer outras pessoas entenderem que a sustentabilidade, que o planeta ele é nosso e que nós temos que colaborar com ele de alguma maneira. Eu quero chegar onde eu possa impactar pessoas. Obrigada pela participação, obrigada pela presença. E é isso, Nada, gente. eu Da que luta ao agradeço. sonho, aqui a gente tem histórias de quem faz acontecer.